Ficou combinado que o encontro com o novo oficial condutor ocorreria no Rio de Janeiro e que o chamado seria dado pelo oficial tcheco por telefone ao irmão do figurante. O oficial se apresentaria como João e deixaria a mensagem marcando o encontro. O local e a hora seriam sempre os mesmos, às 20 horas, no restaurante Bistrô. Ficou esclarecido que assim seria para garantir a segurança do figurante e ele concordou. No relatório sobre a entrega, o condutor anterior, baseando-se agora na opinião de Escorepa, propôs novamente um apoio para a campanha eleitoral de Macho, de $10.000 americanos, argumentando que, abre aspas, desta maneira vamos levar ao recrutamento de Macho. Caso Macho aceite o dinheiro, a questão do recrutamento será resolvida e teremos um agente para a operação ativa no parlamento. Macho é um político jovem, cheio de ambições e com grandes perspectivas, caso consigamos adquiri-lo. Caso consigamos adquiri-lo agora, e caso ele ocupe alguma função importante no futuro, dará uma nova dimensão no nosso trabalho. Fecha aspas. Um relatório sobre as possibilidades e contatos do figurante, no caso... Praga não se render à proposta. Segundo o procedimento padrão, durante a entrega do oficial condutor anterior, escrevera um relatório sobre as possibilidades e contatos do figurante. No que diz respeito às possibilidades em fornecer informações, Bacalhau estava otimista. Ele ouvia com grande interesse, principalmente na esfera de operações ativas, pois o figurante tinha um grande potencial de contatos, entre os quais Brizola, governador do Rio Grande do Sul, Barbosa Lima Sobrinho, deputado pelo PSB, Bento Gonçalves, deputado Salvador Lossaco, deputado e Clóvis Salgado, antigo ministro da Educação. Ficamos sabendo também que Macho é uma pessoa de, abre aspas, caráter bem sensível e um tipo solitário, fecha aspas, apesar da fama de mulherengo. Macho, abre aspas, não fuma, bebe moderadamente, é bastante formal, continua me tratando por senhor, o que resulta de seu caráter, fecha aspas. Bacalhau chama a atenção para o seu hobby, música clássica, e recomendou que seu substituto fosse capaz de conversar sobre o assunto, pois isso reforçaria a relação entre os dois. O oficial também anotou em seu relatório quem sabia sobre o seu contato com o figurante e citou a irmã de Macho, Vera, que morava com ele em Brasília. O camarada Escorepa entrou em contato com o figurante somente em novembro, após as eleições. Macho fora derrotado e, ao explicar sobre sua derrota, argumentou que Sebastião de Almeida, seu rival político, era forte financeiramente e que a Igreja Católica fora outro potente inimigo, pois os pátios das cidades envolvidas na campanha apontavam Macho como comunista. Segundo afirmações do figurante, eles acusavam comunista de cortar mãos, violar mulheres, etc. Macho ainda não havia decidido o que faria a partir de então, e parece que até conversou com o presidente Goulart sobre o seu futuro, mas não obteve nenhuma resposta imediata. Mesmo assim, Escorepa manteve o contato e, em janeiro do ano seguinte, após uma reunião com Vasil, o residente soviético no Rio, indicou a FNAC a Macho, mas sem revelar-lhe o papel da Tchecoslováquia no empreendimento.
recomendou a organização com base em informações da imprensa. Nessa conversa foi abordado um tema bem importante relativo à Druzhba. Quando falaram sobre a intenção de a FNAC organizar congresso de apoio a Cuba, o figurante destacou que os organizadores, mais cedo ou mais tarde, sofreriam de falta de dinheiro. O oficial condutor assumiu o tópico e perguntou se seria possível fazer de tal maneira que os tchecos apoiassem financeiramente a ação com a mediação de Macho, de maneira secreta. O figurante respondeu afirmamente a pergunta e ofereceu-se inventar ele mesmo uma história para a legalização do apoio. Naquele momento, Scorepa percebeu que Macho amadurecera para o recrutamento, pois teve plena consciência de que o seu conhecido diplomata não agia somente em seu próprio nome. Nos encontros seguintes, o próprio Macho tomou a iniciativa para que o empreendimento FNAC fosse apoiado com a impressão de alguns panfletos dedicados à questão cubana. Seria possível usar a tipografia da qual ele era um dos proprietários e encontrar autores apropriados, já que ele possuía lá os seus encontros com os seus contatos entre os nacionalistas, como Barbosa Lima Sobrinho. Praga gostou muito da ideia e recomendou ao residente para que o trabalho sobre Macho seguisse justamente a sequência FNAC, panfletos e recrutamentos. Nesse interim, o figurante recebeu uma tentadora oferta do presidente Goulart. Seria nomeado como chefe da recém-criada representação comercial brasileira em Moscou. Na etapa em andamento do trabalho, essa era uma má notícia para a central. O residente foi solicitado imediatamente para convencer Macho a recusar a oferta. Macho acatou a sugestão dos tchecos, mesmo contrariado a ter de desistir do alto salário que receberia em Moscou, $2.500. A STB queria inicialmente que o seu figurante aderisse ao trabalho da FNAC, mas quando veio à tona que os soviéticos e os cubanos continuaram a apoiar a ala de Gonzaga, a central decidiu direcionar Macho para o mesmo grupo, para obter boas informações e aproveitá-lo para amansar os atritos entre Gonzaga e Bastos. Macho conhecia ambos. Ao trabalhar na organização dos congressos, a Operação Ativa Druzhba, Macho se movia de acordo com as orientações de seu oficial condutor. A colaboração se desenvolvia tão bem que, em fevereiro, o capitão Scorepa enviou a Praga uma proposta para o recrutamento de Macho. Ao descrever o estado de trabalho do futuro agente, o oficial afirmou que, até então, ele ainda não recebera prêmios por informações fornecidas e nem pelas tarefas cumpridas. Em um relatório como esse, teve de escrever também de que maneira pretendia conduzir a conversa de recrutamento e quais argumentos seriam usados por ele. Somente após a aprovação do pedido pela central poderia ser iniciado o processo. Inicialmente seria discutida a avaliação da colaboração e o agradecimento pela ajuda no âmbito da Operação Ativa Druzhba e de outras operações, seguindo a argumentação de que as atividades são de interesse do Brasil, das suas forças saudáveis e da Revolução Cubana, além de prejudicarem o inimigo comum, no caso, os Estados Unidos. As embaixadas precisavam ser reforçadas. Por isso, escreve, abre aspas, fui autorizado para consultar, caso esteja interessado, de que maneira estas atividades podem ser intensificadas e como seria possível melhorar a sua qualidade, fecha aspas. Scorepa pressupôs que Macho não recusaria. A princípio, Praga aprovou o plano do capitão no Rio.
desaconselhando apenas o argumento de apoio à Revolução Cubana, pois Macho, como nacionalista, poderia responder que sua tarefa mais importante era lutar pela soberania econômica e política do Brasil. Em segundo lugar, viria a luta contra o imperialismo e só depois Cuba. A central recomendou que o oficial finalizasse a conversa de recrutamento entregando um prêmio de $400 ao agente. Nas instruções de Borek, chefe da seção americana, instrução de 19 de fevereiro de 1963, existe ainda a pergunta sobre o financiamento dos panfletos que Macho pretendia publicar para o Congresso anteriormente. O material seria financiado pelos soviéticos. Borek recomendou ao residente, abre aspas, informe imediatamente se vazio, após entregar a Prestes o dinheiro para a Druzhba, também aceitará fornecer recursos financeiros para os folhetos de Macho. Em caso de resposta negativa, envia-nos por teletipo uma proposta para que sejam gastos no âmbito de uma operação ativa especial. Fecha aspas. Macho deveria resolver não apenas a questão da publicação dos folhetos. Também lhe foi confiada a tarefa de promover um livro do autor Henrique Ventura Corominas. Ele havia sido editado um ano antes em Buenos Aires e a STB queria que também fosse conhecido no Brasil. Para isso foi criada a Operação Ativa Pravo, que significa direito, que o figurante tratou com muita responsabilidade. Macho também contou ao residente sobre os seus planos de publicar um novo diário nacionalista. E a partir dessa ideia, logo nasceria uma nova operação ativa. Quanto ao livro do Corominas, né, que é o Henrique Corominas, foi entregue em fevereiro a Macho, ainda figurante, 1,5 milhão de cruzeiros para que pudesse comprar papel para imprimir o livro. Os soviéticos não pretendiam participar da operação, então os tchecos tomaram conta de tudo sozinhos. Na época, por intermédio de Vassil, residente da KGB no Rio, o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco forneceu muita informação e coordenou a colaboração. Foi determinada até a entrega de parte da rede tcheca de agentes. Mas, em relação a Macho, a central dizia claramente ao seu pessoal no Brasil que isso não estava em jogo. Macho integrava 3 operações ativas: Pravo, Leal, que é folheto sobre Cuba, e Druzhba. É certo que algumas tarefas estavam atrasadas, mas não por culpa do figurante. Era época de carnaval e de licenças. Logo, era difícil, por exemplo, encontrar uma escritora para transcrever um texto mais extenso. Em 1º de março de 1963, o capitão Escorepa cumpriu o recrutamento de Macho. O encontro aconteceu no restaurante do Hotel Ouro Verde, no Rio de Janeiro, das 12 horas às 14h20. No relatório, o residente afirma que a conversa ocorreu como planejado, ou seja, o capitão lançou o tema e, vendo que Macho concordava, prosseguiu adiante. Falaram sobre a colaboração anterior, sobre o inimigo em comum e sobre como era essencial unir as forças na luta contra ele. Abre aspas. Durante toda a minha fala, Macho ouviu cada palavra com muita atenção. Quando eu lhe agradeci pela ajuda anterior, ele me interrompeu e disse que ajudou com prazer, pois todas as nossas exigências estavam de acordo com as suas convicções e tinham o mesmo objetivo que ele tem: a luta contra o imperialismo, contra o qual ele também luta. Fecha aspas. O agente, já recrutado, falou sobre os pontos fracos do movimento nacionalista brasileiro, tendo em mente o baixo nível de organização e a falta de união. Prestemos atenção nas suas expressões. Abre aspas. Baixo nível de organização e falta de união. Fecha aspas. Essa observação terá consequências mais adiante.
Mais adiante, Macho afirmou que concordava em intensificar a luta contra o imperialismo e os seus lacaios locais. Scorepa ressaltou a importância das regras de conspiração, explicando que não podiam ser vistos juntos, não podiam telefonar um ao outro durante cada encontro, e durante cada encontro seria combinado o seguinte, e etc. Macho concordou com tudo, inclusive que Scorepa informasse a Praga sobre seu consentimento. O recrutamento do agente deve ter sido tratado pela Residentura e pela Central em Praga como um motivo de festa. Logicamente, o fato foi levado em conta com a avaliação sobre o oficial e durante a entrega de promoções a postos de oficiais superiores. O ministro do Interior, chefe da STB, era informado sobre o recrutamento de cada agente através de um relatório bem detalhado e, por sua vez, passava a informação ao Comitê Central do Partido Comunista da Tchecoslováquia. A notícia chegava também à central da KGB em Moscou e ao Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Logicamente, o colaborador secreto nem imaginava o seu oficial condutor lhe garantia que somente eles próprios ou no máximo alguém do MRE em Praga saberiam sobre a sua colaboração. Aqui vale a pena acrescentar que às vezes acontecia de o agente desconfiar que fazia parte de algum tipo de jogo maior. Mencionamos, por exemplo, a entrega de parte da rede tchecoslovaca de agentes no Brasil para os soviéticos. A própria KGB, com base nas informações adquiridas, graças aos conselheiros e aos contatos com a Residentura, escolhia a qualquer um que quisesse. Um dos escolhidos por Moscou foi o agente Lom, anteriormente Vana, colaborador do trabalho pela STB desde 1954, recrutado em 1956, que entregou informações sobre economia e comércio do Brasil com países socialistas graças ao seu posto de trabalho. Foi um agente de valor. O seu oficial condutor descreveu o encontro de março de 63, no qual revelou ao agente que ele seria entregue aos russos. Abre aspas. Lom deixou-me falar e ouvia sorrindo. No momento em que fiz o pedido para que ele se encontrasse com o camarada da União Soviética, ele declarou que durante todo o tempo em que eu falava, ele sabia que eu iria pedir isso, que já fazia tempo que ele pensava sobre tudo isso e já tinha preparado a resposta. A resposta é não. Ele não confia o suficiente nos amigos soviéticos para ter com eles a mesma relação que tem conosco, mesmo se considerando amigo da União Soviética. Disse-me também que, já durante as negociações comerciais com a União Soviética, observou as manobras deles à sua volta, assim como o esforço deles em se aproximar, chegando à conclusão de que alguém da delegação soviética sabia das relações dele conosco. A mudança de comportamento dele com relação à sua pessoa convenceu-lhe de que eu, seu órgão condutor, informei sobre ele aos soviéticos, o que ele não condena. Fecha aspas. No fim, Lom não foi entregue e continuou servindo a STB, inclusive após o golpe de Estado, entre aspas, de 64. É possível supor que, ao participar bem ativamente das preparações do Congresso de Solidariedade a Cuba, e ao aceitar um nível de colaboração mais avançado com o diplomata tchecoslovaco, Macho não soubesse para quem estava trabalhando. Macho não soubesse para quem estava trabalhando de fato? Talvez estivesse convencido de que tudo estava limpo, de acordo com seus ideais e suas convicções? Não há como saber. Vejamos o que há de concreto e voltemos ao livro do Henrique Corominas. Foi o próprio agente Macho que propôs e se ocupou da publicação de uma extensa crítica e de notas menores sobre o livro na imprensa brasileira.
O ponto 2 da nota do dia 28 de fevereiro de 63, ou seja, informação fornecida do Rio em 23/2 sobre a Operação Ativa Bravo, trata dessa extensa crítica, abre aspas. Para a realização de uma extensa crítica sobre os livros, Macho irá persuadir o conhecido advogado e político B.L. Sobrinho. Macho discutiu sobre tudo com Sobrinho e, após estudar e combinar com ele, propõe, para que a crítica contenha nota do autor, as seguintes teses. A. Prefácio sobre o autor do livro, dando ênfase à importância de suas convicções em relação às funções que executou na OEA. B. Justificação legal dos princípios de não intervenção e direito à autodeterminação. C. Crítica à doutrina Monroe. E D. Descartar a política imperialista dos Estados Unidos e da OEA em relação a Cuba, desde o ponto de vista do direito internacional. E. Interpretação da política exterior brasileira em relação a Cuba e a posição do Brasil na conferência em Punta del Este. F. Avaliação geral da política imperialista dos Estados Unidos em relação aos países da América Latina. Macho também propôs que o título do livro fosse Direito à Autodeterminação e à Não Intervenção, segundo a avaliação dos mestres do direito internacional americano, especificando exatamente como deveria ser o conteúdo do trabalho. A Residentura pediu a Praga uma resposta com tom de emergência sobre a concordância com a concepção, para que pudesse iniciar imediatamente a tarefa e resolver as questões relacionadas à edição em português e em espanhol. Houve problemas financeiros na ação, pois, em curto tempo, o preço do papel aumentou significativamente, e os recursos destinados a ela, $6.000, entre os quais o prêmio de Macho, seriam escassos. Nesta fase de colaboração, Praga levava a sério o plano do agente de fundar um novo diário nacionalista. Escorepa pediu ao agente que preparasse uma proposta por escrito com uma estimativa de custos, o que recebeu de seu oficial condutor mais dinheiro. O agente recebeu de seu oficial condutor mais dinheiro para os gastos relacionados com os livros e folhetos. Durante dos encontros de março, Macho fez planos de publicar o grande jornal. Com o tempo, segundo ele, seria possível comprar uma rádio e até mesmo uma televisão de alcance em toda a América Latina. Essa frase chamou a atenção do analista em Praga, pois o fragmento foi marcado com uma linha grossa. O residente dera a Macho 200.000 cruzeiros para os honorários dos autores das críticas, e ficou decidido que os folhetos sobre Cuba, no âmbito da Operação Ativa Leal, teriam 3.000 unidades em português e 6.000 em espanhol. O residente alertou o agente quanto ao significado especial da Operação Ativa Bravo, frisando que, abre aspas, esta é a primeira ação maior que fazemos juntos. É uma questão de honra não podermos falhar. O livro é muito importante, pois trata de questões fundamentais, fecha aspas. Foi justamente nessa época, antes de 11 de março, que Macho conversou com o governador do Rio de Janeiro para que fosse possível garantir um local em Niterói onde poderiam ser realizados os congressos pró-cubanos após a proibição de Lacerda. Escorepa relatou a Praga que, abre aspas, a colaboração com o Macho vem se desenvolvendo de uma maneira excelente. As tarefas indicadas estão sendo cumpridas, fecha aspas. Foram publicadas nos jornais O Semanário e Jornal do Brasil as críticas de autoria de Barbosa Lima Sobrinho e Osvaldo Costa ao livro de Henrique Corominas, Cuba em Punta del Este. Foram publicar a questão sobre a fundação do jornal, de uma estação de rádio e de uma televisão, deixou a central intrigada, e ela enviou, então, uma resposta ao residente no Rio dizendo que,
Seria possível dar um vultuoso empréstimo ao agente macho? Os custos foram calculados em 110 milhões de cruzeiro. A seguir, informou que Rosca chefe de serviço de inteligência na central, era a favor, mas ainda seria necessário esperar a decisão final do ministro após a discussão da questão no Comitê Central. A operação recebeu o nome de Lavina, que significa avalanche, entre parênteses. Voltemos ao Právio. Macho não só cumpriu as tarefas, foi além. Em vez de 3 ou 4 críticas na imprensa, conseguiu a publicação de 7 e completou a informação dizendo que ainda poderiam surgir as próximas em São Paulo e Belo Horizonte. As críticas haviam sido escritas de acordo com as teses preparadas. A segunda tarefa de Macho era garantir uma extensa crítica ao livro de Henrique Corominas, no formato de um pequeno livro de autoria de Barbosa Lima Sobrinho. Esse projeto nos foi modificado durante a realização, pois foi decidido que seria melhor para a nova publicação esclarecer questões importantes para a defesa de Cuba, assim como o direito à autodeterminação, os princípios de não intervenção, etc. A STB também teve influência no conteúdo deste livro. Graças à decisão de usar um papel de qualidade inferior, foi possível editar o trabalho na tiragem planejada. Tudo foi feito a tempo. O financiamento da operação ocorreu sem problemas e o livro foi distribuído nos congressos pró-cubanos em Niterói. Segundo o relato do capitão do Serviço de Inteligência, ninguém, além de Macho, Gonzaga e o professor Kleber, sabia quem financiou a publicação. A ideia era criar a impressão de que fora uma obra da Associação Brasileira Cubana. E Macho persuadiu Gonzaga de que as somas haviam sido doadas por adeptos de uma política exterior brasileira independente, industriais que desejavam ficar anônimos. Ficou garantido que o livro seria enviado a bibliotecas, universidades e diferentes instituições em toda a América Latina e Angola. O seu valor para a STB tinha a ver com o fato de que fora possível garantir aos adeptos de Cuba e aos oponentes dos Estados Unidos uma argumentação de que não era marxista-leninista, mas uma argumentação legal e sólida, baseada no direito internacional, em que se destacava a importância do direito à autodeterminação e os princípios da não intervenção. Como esclareceu o espião, o livro não era destinado aos países socialistas, mas levava em conta as condições da América Latina. O residente confessou que chamou a atenção de Macho para que não houvesse uma argumentação comunista. E quando o livro foi escrito, foi mantida uma argumentação apropriada a juristas burgueses. No livro também foram expressadas as convicções do antigo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Santiago Dantas, e de Osni Duarte Pereira, com o consentimento de ambos. Na opinião do oficial do Serviço de Espionagem, esse trabalho, sem dúvida, foi a razão do sucesso dos congressos. No âmbito da AO Leal, Macho trabalhou para que fossem editados 4 folhetos de apoio a Cuba, e cada um deles teve 4.000 unidades impressas. Tratavam-se dos seguintes trabalhos: 1. Plínio de Abreu Ramos, Revolução Cubana e Decomposição do Pan-Americanismo. 2. Amílcar Alencastre, Cuba, o que foi e o que é. 3. Moniz Bandeira, O Poder dos Trabalhadores em Cuba. 4. Autor anônimo, O Ensino Cubano. Essas publicações também foram distribuídas aos participantes do Congresso, e o que sobrou delas foi enviado a bibliotecas, organizações estudantis, sindicatos, etc. O Serviço Comunista de Inteligência
também tiveram o controle final sobre o conteúdo das publicações. A respeito da fonte dos recursos, Macho seguia usando a resposta dos industriais nacionalistas que desejavam permanecer anônimos, mas ele sabia, e agora os leitores também sabem, que o projeto fora financiado pelos tchecoslovacos e soviéticos. Custou $1.500, dos quais 1.000 foram entregues por vazio, ou seja, pela KGB. Quase não há dados sobre os financiamentos soviéticos da AO Druzhba. Temos apenas o já citado documento cubano e as menções tchecas à participação de Moscou. Os documentos do Arquivo de Praga revelam que os gastos da STB no Brasil foram moderados. Sem dúvida, a KGB tivera gastos maiores, mas é preciso esclarecer que ela também tinha possibilidades e objetivos muito maiores. Ao que parece, o sucesso da operação de apoio a Cuba encorajou a polícia política de Praga, que decidiu dar um passo cujo caráter é descrito perfeitamente por seu nome, lavina, entre parênteses, avalanche. Por determinação, uma avalanche é uma massa de neve que se movimenta deslizando ou rolando com grande velocidade do topo de uma montanha. Pode-se usar expressões bem mais dramáticas: perda violenta de estabilidade e movimento, queda, rolamento para baixo ou deslizamento a partir do alto de uma montanha. A partir do alto de uma montanha de massa leve, gelo, terra, material rochoso ou a mistura destes. A avalanche é a forma mais violenta de movimentos de massas e representa uma grande ameaça para as pessoas e seus arredores, assim como para a infraestrutura. Tudo começa a desabar e a melhor opção é fugir da força destrutiva deste fenômeno. O oficial condutor e seu agente esperaram a decisão de Praga sobre a fundação de um novo jornal nacionalista. Quando a decisão chegou, abre aspas, Macho reagiu com grande alegria, fecha aspas, anotou Scorepa. O agente concordou com as condições de Praga. A central participaria do funcionamento do projeto, mas através de um empréstimo, cujo recebimento o agente continuaria com a sua assinatura e Praga até 1967. E pagaria, pessoal, já tô cansada, viu, gente? E pagaria até 1967. O capitão do serviço de inteligência chamou a atenção do agente, dizendo que a ação, abre aspas, é uma amostra de nossa grande confiança em sua pessoa, fecha aspas, o que deve ter deixado Macho lisonjeado. Macho começou então a fazer grandes planos para o oficial, o direcionou para um caminho mais próximo da realidade. Seria necessário cuidar de questões mais prosaicas, como encontrar anunciantes entre industriais e nacionalistas como Matarazzo, Gasparian, Hermílio